Bem-vindos a mais um programa Pegos pelo Tráfego. Hoje eu estou aqui com uma celebridade do mundo do celular. Acho que eu posso falar assim, seu Mário, dono da rede Glocal. Tem história demais para compartilhar com a gente, de negócio, de trabalho, de problema, de solução. Mais um descascador de abacaxi, né, Samuel? É. Não é isso? É, nossa profissão é essa. Né? Descascar abacaxi. Descascador de abacaxi, né? Seu Mário, fala para essa câmera aqui, da onde o Mário veio, o que é que o Mário faz e vamos contando história. Bom, eu comecei na feira, em São Paulo, né? Era feirante por muitos anos. Depois eu saí de São Paulo, fui para Bahia. Fiquei 13 anos na Bahia, no sul da Bahia, comprando mamão lá e mandando para São Paulo. Depois comecei a plantar lá também. E depois de 13 anos lá, eu vim para o Ceasa de Campinas e fiquei trabalhando no Ceasa de Campinas até os anos 2000. Seu Mário, São Paulo, Bahia, Campinas, mas sempre comprando e vendendo. Sempre comprando e vendendo. Isso é um dom de família, é coisa sua? De onde vem comecei essa na feira, habilidade? Né? Na feira, hoje eu vejo muita gente, porque hoje o vendedor destacou, né? Num tempo atrás, falava não em serve para nada, vai ser vendedor. Isso, O que você vai ser? Não, só falava que ia ser médico, engenheiro, né? Aquelas coisas. E você, bom, eu não sou nada, né? Vamos dizer assim, né? Eu tinha até vergonha de falar que você trabalhava na feira ou era vendedor, né? E de uns anos para cá, você viu que agora quem vende é o que está lá em cima, porque né? Eu tenho um grande amigo que é diretor comercial da Santa Helena, da fábrica da Paçoquita. Sim, sim. Ele é diretor da indústria lá. Ele se apresenta como vendedor. O que você faz? Eu sou vendedor. Vendedor. Agora tá na moda. Tá na moda. E hoje, vendedor é uma coisa assim que, né? Tá bem requisitado, vamos dizer assim, né? Então fala pra gente, assim, qual a experiência de feira, assim, que o senhor usa até hoje? O senhor contando da feira, eu lembrei de algumas histórias minhas no Ceasa de Campinas, porque eu também tive por lá. E para mim aquilo era uma alegria, um negócio maravilhoso, que quando você anda naqueles boxes ali, se você ajudar a descarregar um carrinho de mamão, você ganha uma maçã, um troço, você tá sempre com a fruta na boca, comendo alguma coisa. Isso. Conta pra gente uma história de feira, alguma coisa de vender na feira que o senhor carrega até hoje. Assim. Eu sempre me lembro da minha mãe, né? Porque eu comecei a trabalhar com 10 anos, indo para a feira junto com ela, né? E eu me lembro que minha mãe, ela não sabia ler, não sabia escrever, não sabia nem falar direito, porque ela é natural japonesa, né? Só que ela tinha uma qualidade assim muito grande que eu carrego até hoje. Era o sorriso, né? Então não sabia nada mas quando o cliente chegava, ela sorria para o cliente. Certo? Na falta de outra coisa, sorria, porque não sabia nem conversar direito. Não, mas o sorriso abre a porta. A alegria dela cativava e fidelizava o cliente. Então, isso é uma coisa que eu trago até hoje. Eu sempre falo para o meu pessoal isso. Você não precisa saber muita coisa, mas metade da sua venda está no seu sorriso, na sua simpatia, certo? E aí, tinha outra coisa muito importante. Ela guardava o nome do cliente. Você atende um cliente hoje, pergunta o nome, mas depois muitos clientes você esquece, né? Certo? Você não anota. Mesmo anotando, talvez não dá certo. Ela não. Ela guardava o nome do cliente. E tem mais uma coisa assim interessante. Ela sabia de algum problema que o cliente contou para ela. Tipo, meu marido está doente. Ela lembrava. Lembrava. E ela perguntava, como é que está seu marido? Não sei o quê, está passando bem agora? Nisso, o cliente não perguntava o preço da mercadoria. Porque ele já fez terapia junto? Já ia pedindo, já sabia até o que o cliente queria. Seu Mário, o senhor hoje são 33 lojas 32. 32 lojas
próprias e mais algumas que usam a marca, né? Isso. A gente enfrenta um desafio, acho que deve ser comum, o meu e o teu, de trabalhar com uma geração nova, Sim. que tem acesso à informação da coisa pronta, Sim, sim. mas não começou a trabalhar com 10 anos porque não pode. É. Como que é lidar com essa geração que quer a coisa pronta, que quer ser diretor da empresa sem ter sido o vendedor da empresa ou que carregava caixa na feira? Como que é isso? Hoje mudou um pouquinho porque o jovem de hoje, ele não é como na nossa época, né? Na minha época, né? A gente tinha uma certa responsabilidade muito cedo, né? De ajudar a família, né? Sim. Ajudar os pais e tal. Então, o jovem de hoje não tem muito isso, né? Então, ele está muito conectado com a internet, né? Então, isso dificulta um pouco, né? Mas a gente tenta, no nosso negócio, a gente lida mais com o jovem, né? E a gente tenta, então, passar a nossa cultura, o nosso sistema para eles. Os que estão com a gente lá, a maioria entendeu. Eu tenho pessoas lá de 8, 10 anos comigo, que começaram com 15 anos, 16, Legal. né? 18, 20, se casaram lá, né? Então, a gente meio que Consegue levar a cultura. começa a ensinar, a educar e implantar a cultura da empresa. Porque a gente tem que entender esse jovem. Ele não é como antes, né? Só é diferente. É diferente. Provavelmente na nossa época os nossos pais olhavam e falavam assim, pô, essa juventude de hoje é diferente. Diferente. Isso vai continuar acontecendo. Então você precisa perceber se esse jovem tem vontade de crescer ou não. Legal. Né? Se ele tiver vontade, né, 50% Tá resolvido. está resolvido. Seu Mário, da feira o senhor foi para Bahia. Fui para Bahia. Foi para Bahia comprar e vender. Comprar e vender. Eu acho que o melhor lugar dessa rede do alimento aí é quem atravessa. Eu não sei se o senhor tem a mesma impressão que a mim, porque eu já tive no sítio, é difícil, eu já tive no meio. O atravessador ele não tem muita responsabilidade com produzir. Ele é o do dia. Isso. O senhor foi lá para comprar e vender. Enquanto eu comprava e vendia, estava dando certo. Legal. Na hora que eu resolvi plantar, né? aí começou a dar errado, entendeu? Conta pra gente. Quando eu comecei a plantar, aí sim, aí eu vi que a coisa não estava muito boa, né? Então, aí a coisa não deu mais certo, eu tive que voltar. E eu voltei para o Ceasa de Campinas. Voltou bem ou voltou mal? Não, eu voltei mais ou menos. Mais ou menos. Não voltei muito mal. Tá. Né? Voltei com capital que eu pude entrar no Ceasa de Campinas, né? Comprar uma pedra lá, comprar um box e começar a trabalhar. época, né? E com capital de giro, né? E com crédito lá, para poder trazer essa mercadoria. Mas o senhor usou essa conexão de lá para trazer a fruta para distribuir aqui na região. E isso aí foi em 94. E nos anos 2000, 99 para 2000, eu tive um problema muito sério, de um prejuízo muito grande, né, no Ceasa. E aí isso me levou a poder fazer empréstimo e essas coisas, e acabou que eu não consegui resolver isso. Então eu tive que vender tudo que eu tinha para poder honrar, né, com o compromisso. E nisso, então, aí em 2000 eu perdi tudo que tinha. Seu Mário, o senhor deve ter aprendido muita coisa. E um monte de gente que fala que quebrou diz que aprendeu e que o empresário tinha que quebrar pelo menos uma vez para dar certo, né? Qual lição que o senhor traz desse momento que possa ajudar alguém que está assistindo agora a falar, ó, se tiver assim, vai por aqui? É o seguinte, eu vejo muito as pessoas falarem aí nessa questão de quebrou, mas você não pode desistir, você não pode... você tem que ter força, você tem que acreditar em Deus e tal. Isso a maioria fala isso daí, né? Só que se você
for a fundo mesmo, né, no meu caso mesmo, né, depois dessa quebra, eu achei que eu me levantaria rápido de novo, porque aí você vai faz outro negócio, levanta e tal, tal, tal. Só que eu demorei 10 anos, de 2000 a 2010, sempre tentando uma coisa, achava que eu sabia comprar e vender, né? Uhum. Só que no período de 10 anos, eu não consegui fazer mais nada. Tudo que eu fazia em 10 anos, eu não me dava bem, vamos dizer assim. Uhum. Nesse período, se eu disser para você que eu não desisti, que eu tinha força e tal, eu estou mentindo para você, porque eu cheguei à lona mesmo, né? E aí, na verdade, em 2010 para 2011, eu desisti. E aonde que foi Isso eu estava com 53 anos, né? a virada de chave foi aonde? Então, aí, nesse período aí, a minha esposa, ela começou a trabalhar, né? Porque ela viu que já estava faltando pagar conta normal, comida e tal. Então, a minha esposa começou a trabalhar. Ela falou assim, não, eu vou trabalhar, vou vender cosmético. Começou a vender cosmético para poder... E a nossa filha pequena, de 1 ano, 2 anos, né? E, então, eu ficava em casa e ela começou a trabalhar para poder trazer o sustento, né? Então, nesse período, eu já achava que não ia mais conseguir fazer mais nada, porque tinha tentado de tudo e não dava mais nada certo. Então, foi assim, um período muito difícil para um empresário. Por quê? Ele fica em casa, cuidando da casa, limpando casa, cozinhando e tal, 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 e a esposa trabalhando, né? Aí você que já tinha sido empresário e tal, tal, aí vem aquela depressão, vamos dizer assim, né? E você se sente vencido. Então, esse é o pior momento de um empresário, quando ele desiste, né? Porque a falência, ela não é, a questão da falência não é dinheiro. É emocional. É emocional. Quando você desiste, você faliu, certo? Ok. Então, é esse ponto que eu cheguei. As pessoas não entendem, a família às vezes não entende isso. Mas eu cheguei nesse ponto, a falência é aí. Não é E é aí que muita gente pula do 8º andar, que dá problema, não é? Isso aí, né? Aí, você teve vontade de morrer? Claro, muitas vezes, né? Mas aí que eu acho que entra Deus. Legal. Né? Sabe? Gostei. Então aí, Deus pega e fala, não, peraí, não vai não, né? Então, como eu tinha a filha pequena, né? Eu sempre falo isso. A minha filha foi que meio que me salvou a vida, porque eu falava assim, não, eu não posso morrer. Certo? Tenho a filha, né? Quem vai cuidar? Quem que vai cuidar? Certo? E tem aquela questão, porque quem se suicida ou qualquer coisa é muito corajoso, e eu não tive essa coragem, né? Certo? Ué. Então, eu peguei e pensei assim, falei, não, eu preciso pelo menos cuidar dela, certo? Não tinha nem passar pela minha cabeça que eu tinha que tentar de novo, certo? Mas aí teve um dia que a esposa, foi fazer um evento, e nesse evento ela ficou o dia todo lá e não vendeu nada, né? E aí, na minha, assim, cabeça de empresário, vamos dizer assim, né? Uhum. Que sobrou um pouco, Uhum. eu pensei assim, esse negócio não vai funcionar. Como é que você trabalha o dia todo E não vende nada. e não vende nada? Então, aquilo... hoje eu entendo que aquilo foi proposital, né? Para mim acordar, certo? Porque não é normal você fazer um evento o dia inteiro, né, apresentando produto, porque ela apresentava os produtos nas pessoas, né? Uhum. Para poder vender alguma coisa, certo? Sim, sim. Então, como é que você trabalha o dia inteiro
num evento. Produto errado, né? Hã? Vamos dizer assim, o produto errado, o público errado, alguma coisa ali tá desencaixado, né? Não, o produto é bom, né? Mas naquele dia não vendeu nada, certo? Aí ela falou, não vendi nenhum batom, E é né? duro, porque já tá numa situação de dificuldade, tá indo pra rua pra tentar fazer alguma é, coisa diferente, e aí, de vez em quando dá uma dessa, né? isso. Eu lembrei de uma história minha. Eu quando fui pro sítio, por falência da família, a gente foi plantar figo. E quando vai plantar, dá errado, né? Porque o cara que não é do negócio de plantar, fica comprando e vendendo, Plantar? que é mais fácil, né? Plantar, É, porque... Figo, é. Porque ainda mais figo, né? a plantação, ela depende de muita fé. Isso. Porque você tem que acreditar que vai chover, acreditar que vai dar preço no Ceasa, acreditar que... Né? Enfim. E a dedicação mesmo, porque passa veneno e colhe, não sei o quê. E a gente era menino da cidade, não era do sítio. Uhum. Só que daí eu falei, cara, eu vou levar esse negócio para vender na rodovia. E montei uma barraca de vender fruta na beira da rodovia. Certo. Só que, assim como a história de sua esposa teve dia dela não vender nada, eu só tinha figo para vender. Uhum. E o cara parava o carro e perguntava se tinha uva. Porque Porque ali o povo quer uva, né? Louveira, Vinhedo ali é uva. Isso. O cara falava, tem uva? Eu falei, não, tem figo. Não, obrigado, ia embora. E aquilo dava uma agonia, um nervoso, uma coisa por dentro, né? Aí parou um carro com um casal de senhores, velhinho assim. E a hora que ela abriu o vidro, eu já falei, vai perguntar se tem uva de novo, né? Ela falou assim, ô menino, você já almoçou? Eu falei, não. Você quer uma marmita aqui? Eu preparei aqui, eu trouxe para você. Falei, quero. Ué. Era ravioli com molho de tomate feito em casa. Ela era italiana e ela que fez aquilo. Melhor ravioli da minha vida, com a fome que eu tava. E ela usou o ravioli para abrir a porta para fazer a venda dela depois. É técnica dela. Ela deu o ravioli, agora eu tô devendo um favor para ela, ela vai me pedir um favor de volta. É reciprocidade, né? Ela virou para mim e falou, viu? Se eu trouxer umas caixas de uva para você vender, você vende para mim? Eu falei, agora. Pode trazer, o povo só quer uva, né? Só quer uva. Traz né? a uva. E daquilo ali nasceu uma amizade que durou por muito tempo. A gente montou a segunda barraca de fruta voltando da estrada. A minha era indo, montou uma voltando. Eu comprei uma Kombi, comecei a trazer fruta para vender no Oba, na época que o Oba era na Carolina Florence. Sim. Batia de porta em porta no Von Zuben ali para vender figo, uva, pêssego, o que tinha daí com a Kombi. E virou um negócio que tirou minha família do buraco. Mas eu ouvi muito não antes. E é o que o senhor falou. O não dela serviu para me movimentar, né? Isso aí. O que virou daquilo depois? Então, aí quando eu não falei nada para ela no dia, porque é para não desanimar mais ainda, né? Mas eu pensei comigo assim que esse negócio não ia funcionar, né? E aí, 1 ou 2 dias depois, eu falei para ela, eu vou lá no centro, né? Aí ela falou, mas fazer o que no centro, né? Falei, não sei, tem que... Sabe aquele negócio de você precisa dar uma arejada assim, né? Andar à toa. Mas a gente não tem dinheiro e tal. Falei, mas eu tenho R$10 aí, né? Então, a passagem de ônibus acho que era R$2 ou 3 na época, né? Daria para mim ir e voltar no centro, né? Aí, tá bom, vai lá, né? Então eu fui no centro. Ali nos camelô ali, né? Uhum. Aí andando ali eu vi parei para tomar uma água, tinha um lugar lá que vendia água de R$1, né? Uhum. Aí eu parei lá para tomar uma água, né? E aí, na frente dessa loja, né? Tinha um camelô lá, vendendo uns produtos lá, sabe? Uhum. Barbeador, cortador de cabelo, uns passarinhos que você bate palma, eles cantam e tal, né? Uma bugigangaiada lá. Aí eu tava lá tomando essa água na porta e ele me perguntou se eu tinha loja. Falou, japonês ou China, que me chamou de China, acho que no primeiro dia. Você tem loja, né? Aí eu falei, não tem loja não, né? Aí eu perguntei pra ele, e esse negócio seu que você vende aí, dá dinheiro, né? Aí ele tirou um bolo de dinheiro assim no bolso. Desaforo, né? Eu perguntei pra ele, né, se ele ganhava dinheiro com aquilo, né?
E aí ele tirou um bolo de dinheiro do bolso, sabe? E me mostrou, eu ganho aqui 200, 300 reais todo dia. Não. Bem, eu pensando, né? Se ele não me mostrasse o dinheiro, eu não tinha acreditado. Porque numa Vendendo situação que eu passarinho. tava, e ele falar que ganhava 200, 300 reais por dia, eu falei, nossa, esse negócio. Aí me despertou assim, uma curiosidade, né? Aí eu falei assim, onde que você compra isso? Aí ele falou, eu compro lá na 25 de março, aquela região lá, né? Aí eu falei assim, mas como que você vai comprar? Você vai de carro, de ônibus, de quê? Aí ele falou, não, eu não sei dirigir, eu alugo um cara aí e ele me leva lá, né? Aí eu peguei e falei, rapaz, quando que você vai pra lá? Aí ele falou, vou amanhã. Aí eu falei, se você pagar a minha gasolina eu te levo lá, né? Que ele pagava acho que 150 pro cara. E a gasolina ir e voltar a pedaço dava uns 60 reais, assim, sabe? Aí ele falou, tá bom, você passa aqui 5 da manhã, então. Né? Aí, eu não tinha, esse carro era emprestado do meu irmão, eu nem carro não tinha, né? Tinha perdido já. Aí meu irmão tinha emprestado esse carro aí. Que depois ele até me deu o carro de ver minha situação. Ele falou, não vou te emprestar, vou dar para você, né? Né? E aí, mas era um Ômega 6 cilindros. Você lembra desse carro, né? O Lembro. Ômega 6 gasta, né? Tem um aspirador de pó dentro do tanque dele. É um gastão, vocês nem conhecem esse carro, né? Se não abrir o respiro, chupa o tanque pra dentro. Ele faz 4, 5 km por litro de gasolina, entendeu? Mas aí, eu falei pra ela, né? O porta-mala é grande, cabe coisa pra caramba dentro. Eu falei pra ela, eu vou lá pra São Paulo, né? Aí eu vou levar um cara lá e tal, não sei assim. Ela falou, mas nós não temos dinheiro, como é que você vai, né? Aí eu falei, mas você não tem um cartão aí? Que era emprestado da irmã, sabe? A irmã, porque a gente era nome sujo, tudo, né? Não tinha crédito pra nada. A irmã dela emprestou um cartão pra ela comprar os cosméticos, sabe? Sim. Aí eu falei, mas você não tem esse cartão? Mas esse cartão não pode usar pra isso, não. Isso aqui, né? A gente já estourou todos os nossos cartões, agora estourar da irmã também, né? Nem a Falei, esposa estava acreditando não, mais nessa. não A verdade é que ela já tava, tava com vai me medo. arrumar mais problema. Tava com medo, né? Aí eu peguei e falei, não, mas eu vou colocar só 20 reais, porque chegar daqui, do bairro, eu tava morando lá na região dos diques lá, sabe? E vinha até o centro, né? Falei, não, vou colocar só 20 reais, né? Aí depois chego lá e ele vai abastecer o carro, né? Aí ela pegou, aí falou, tá bom, só 20, hein? Né? Aí coloquei os 20 reais lá. Mal cheguei no centro, né? Porque aquele ômega lá, vou falar pra você. Aí ele colocou a gasolina lá e nós fomos para São Paulo. Chegando em São Paulo, ele fez a compra, aí sobe um prédio lá que pega essa mercadoria, começou a comprar as coisas dele lá. Aí terminou a compra, a menina que vende para falar, ô Márcio, chegou uma mercadoria aí agora da China. E olha aqui, a mercadoria mostrou para ele. Era um barbeador, a pilha, muito bonito, dourado, com capa de couro e tal. E aí ele falou assim, mas agora acabou o dinheiro, né? Eu não tenho mais dinheiro. E lá é só à vista, não vende, né? Aí ele falou, ô japonês, compra esse barbeador aí. Você não tá fazendo nada mesmo? Porque eu já tinha contado a história pra ele. Aí, você não tá fazendo nada mesmo? Compra isso aí, ó. Nós vamos vender em Campinas. Aí eu falei assim, não mexer com isso não, né? Porque eu não tinha capital, né? Não tinha dinheiro, né? Aí ele, não, insistiu, sabe? Não, você vai comprar. Ó, compra isso daí, separa tantas peças aí, vai dar 400 e poucos reais, separa aí que o japonês vai levar. Né? Aí eu peguei e falei assim, rapaz, eu não posso não, porque, né? Só que eu não queria falar para ele que não tinha dinheiro, né? Mas ele insistiu, mandou separar a mercadoria, certo? Aí eu peguei, pensei, falei, você quer saber de uma coisa? Eu vou tirar o dinheiro do cartão. aí né, esse ponto que eu acho que o empresário precisa entender. Ele precisa ter coragem. Legal. Se você não tiver coragem, você não toma uma atitude dessa.
certo? É verdade. Não é? Então, o empresário ele precisa ter coragem. Esse é assim, um ponto muito importante no empresário, né? No comércio, vamos dizer assim. Aí eu peguei, não sei se você conhece o mercado municipal, lá dentro do mercado tem uns caixas eletrônicos lá, né? Não sei se hoje ainda tem, mas naquela época tinha. Aí eu peguei e fui para lá. Falei, espera um pouquinho que eu vou tirar o dinheiro. Né? A gente sabia, como tinha cartão de crédito, né? Dá para tirar dinheiro também, né? Só que o juro é altíssimo, né? Aí eu fui lá e digitei lá a senha, tal, R$ 500. E o dinheiro saiu, né? E eu brinco muito hoje, mas naquela hora deu um frio na barriga porque o dinheiro saiu e eu meio que deu uma arrependida, assim, sabe? Queria botar de volta na máquina. De volta. Queria devolver o dinheiro. Falei, nossa, saiu o dinheiro, né? E agora, né? Porque eu pensei, né, na esposa, pensei na cunhada, né? Falei, nossa, né? Já tinha, depois de tanto ter errado, vou errar mais uma vez, agora sujar o nome dos outros também, né? Aí, mas aí eu tirei o dinheiro, fui lá, a conta deu R$ 475, né? Pagamos e fomos embora. Desse momento em diante eu não dormi mais, né? Certo? Acabou dormir, né? Aí chegamos em Campinas e vamos vender isso aí, tal. 2 ou 3 dias nós vendemos aquilo lá. Tudo? Eu fiz, se eu não me engano, uns R$ 1.000 aquele produto. Mas onde que vende? Não, você põe aqui junto comigo aqui, deixa aqui, vamos vendendo aqui. Né? Então começou assim. E aí, depois de 2 ou 3 dias, nós voltamos em São Paulo de novo, né? Aí eu comecei esse vai e vem. Legal. Né? Até chegar no Brasil umas caixinhas de som. Isso em 2011. Caixinha de som, aquelas Com caixinhas bateriazinha pequenininhas, dentro. né? De som Forte. bom, né? Então tinha as pequenas, tinha as médias, tinha as grandes. Aí eu comecei a trazer aquilo lá, né? E vender para os camelôs, sabe? E aí tinha uma tal de feira do rolo em Campinas. O antigo... Perto do SESI ali, né? Ali perto ali. Aí o cara lá, esse Márcio, falou pra mim, vai lá na feira do rolo, vai vender lá. É de domingo lá, né? Aí eu peguei, fui lá, arrumei uma barraca, uma banca lá, arrumei uma cobertura alugada lá, né? E comecei a vender de domingo lá também, né? Essas caixinhas de som, certo? E tem aí chegou também pro Brasil, aqueles uns negocinhos que você aperta e sai bolha de sabão. Até hoje tem por aí, né? E aí eu comecei a trazer aquilo lá também. E aquilo ali, você, quando uma jogar criança... pro lado de uma criança, tá vendido. Aí eu chamei o Railan, o menino lá, falei, Railan, você, na hora que passar uma criança, você fica apertando aí, né? Aí o Railan passava a criança, ele apertava e ele tocava uma musiquinha também, sabe? Um negócio, né? Aí, rapaz, aí começamos a vender aquilo lá, né? E caixinha de som. Aí em 2012, 11 para 12, começou a entrar no Brasil o celular 2 chip. Você lembra que você precisava andar com 2, 3 celulares? Sim, sim. Um chip em cada celular, né? Aí começou a entrar celular 2 chip, né? Aí aquilo ali... Eles eram meio sem marca, sem nada. Era só pra poder ter os 2 chips dentro. Era uma cópia da Nokia, no celular da Nokia, né? Os primeiros, né? Só que o celular da China, eles tinham um problema de bateria. A bateria... durava pouco. Durava pouco. Então o que eu fiz? Eu comprei a bateria original da Nokia, né? Que vendia lá também na região da 25 de março, e trocava as baterias. Eu colocava a bateria original, né? Então o celular, ele funcionava muito bem, com 2, 3 dias de duração a bateria. Legal. E eu comecei a vender esse celular, né? Para os camelô, para os lojistas de Campinas. Né? Então eu vendia tipo 200... O senhor não fazia venda direta, o senhor já estava distribuindo. Já tava, distribuindo e vendia para a vizinhança, vendia para os particulares também. Mas aí eu já tinha um capitalzinho, né? Comprava de 200, 300 aparelhos. Certo? Legal. Cada vez. E de ônibus, né?
E aí foi caminhando assim. Aí eu vendia uns celulares para um lojista na Francisco Glicério com a Moraes Salles, tinha uma lotérica lá, e eu vendia para ele lá, né? Aí um dia ele, não sei o que aconteceu lá, não se deu, ir embora de lá, me ofereceu essa loja aí, uma lojinha dentro da lotérica, um quiosque na verdade, né? Aí eu peguei e pensei, falei, acho que eu vou comprar essa lojinha aí, já tinha um capitalzinho, né? Aí, como você faz? Quanto você quer? Eu quero tanto, me dá tanto de entrada, eu parcelo o resto. Falei, tá bom, vamos comprar isso aí. Aí comprei essa lojinha aí, né? Foi a primeira. Então foi a primeira loja, né? E aí eu ia de domingo fazer a compra e de semana vendia lá. Comecei a trabalhar sozinho, né? E aí eu fiquei lá trabalhando e começou a entrar, chegar pro Brasil, capa e película, porque aí começou o iPhone 3, né? Tá. Certo? Aí com tela, né? Então aí precisava de película, precisava de capa. Aí capa é tipo moda, cada hora é uma. Isso. Aí comecei assim, né? Então em 2012 eu fiquei ali, 2013 eu já abri a segunda loja, e terceira, e 2015, 16 eu tava com 10 lojas já, né? Seu Mário, qual que é a maior dificuldade hoje de expandir? O que é que o senhor olha mais na hora de falar, vou montar a 33 agora? Qual que é a dificuldade? Pessoas, né? A maior dificuldade nossa hoje ainda né? Pessoas. Né? É quem vai ficar na loja. Quem vai ficar na loja. E como que o senhor resolve isso? Então, hoje, de um tempo para cá, eu comecei a dar sociedade. Para funcionário Para bom, funcionário para parente, os mais para antigos, família, a gente começou a dar sociedade. Tá. Porque a pessoa, quando é funcionário, ele pensa de uma forma. Quando ele é dono, ele pensa de outra, né? Verdade. Então, quando eu comecei a fazer isso, as coisas começaram a dar mais certo. Então, eu quero ser só funcionário, para mim já não serve. Se a pessoa falar, olha, eu quero crescer, eu quero ser dono, eu quero ter loja, eu quero... Aí a gente... No começo, assim, o senhor perdeu o funcionário que virou concorrente? Olha, não. Não. Não, porque eu não precisa fazer isso, né? Não foi isso que fez o senhor tomar a decisão por dar à sociedade? Não. Foi para poder fazer os mais antigos né? Fazer eles crescerem também, sabe? Então, não é interessante nenhum deles sair por conta própria, sabe? Eu tive um caso só, em 2015, que um deles... eu dei à sociedade e eles acharam que poderiam sozinhos ir melhor, né? Eu chamei, aconselhei e falei, não faz isso. Não faz isso porque não é assim. Não é simples assim, né? Não, porque eu pegando a mercadoria da Glocal é 10 e se eu for comprar direto lá em São Paulo, eu vou pagar 5. Falei, tá bom, mas... não faz isso, não vai dar certo. Porque tudo isso tem um custo, né? Não adiantou a conversar, eu chamei o casal, inclusive, né? Falei, para aconselhar mesmo. Falei, não faz isso, não dá certo, né? Não me ouviram, saíram da nossa empresa, da rede, fizeram por conta própria, 6 meses depois fecharam. Então, isso foi bom, assim, numa parte, porque quem viram isso acontecer. E hoje eu não dou oportunidade para isso. Por quê? Tudo que eles precisarem tá ali. Quem quer ficar sozinho, vai ficar sozinho com a gente mesmo, sabe? Tem casos nossos que a pessoa já está sozinha hoje, mas está com a nossa marca ainda. Esse caso que eu te falei. 5 lojas aí que usam a marca. É isso, que usam a marca. Então, de qualquer forma... eles estão com a gente. A sua operação hoje, o senhor vai buscar direto na China ou o senhor ainda usa distribuidor aqui? Eu já fiz isso, pensei várias vezes, experimentei essa questão, eu vi que não compensa, porque o chinês que está no Brasil, a margem dele é muito pequena
Ele, para um risco muito grande e uma margem muito pequena. Então, hoje, eu cheguei na conclusão que não compensa você trazer direto da China. Tá. Leva muito tempo e você não tem a garantia que você tem. Então, hoje, o fornecedor que a gente tem, ele dá muito mais vantagem, muito mais garantia do que você trazer direto, né? Então, eu abortei essa... O carro-chefe da Glocal hoje é capa e película, Capa ou, e película. ou mais alguma coisa? Capa e película. Acho que 60%, 70% da nossa venda é capa e película. 20%, 30% é em carregadores e Acessórios. acessórios, né? Seu Mário, e assim, o senhor falou que a dificuldade de abrir outras lojas é gente. É. E a dificuldade de vender? Olha, vender, nós temos uma política assim de fidelização, fidelizar o cliente, Tá. né? Então, eu sempre digo o seguinte, que aquele que está fidelizado, né, ele já está ali, né? Então, o trabalho fideliza mais cliente, né? Então, o nosso crescimento, para você ter uma ideia, do ano passado para cá foi 20%. Tá. Né? Então, eu vejo outros comércios, outras coisas aí, com um problema, né? Até o nosso concorrente mesmo. Mas o nosso crescimento foi de 20% em média. No mercado que você sabe que é um mercado que está meio, assim, um mercado em geral, o mercado né? como um todo, as pessoas estão com o pé no freio, né? Não sei se tem um problema ou se tem só medo, Isso. mas elas estão com o pé no freio. Então, eu acredito o seguinte, você já tem o cliente fidelizado, certo? Ele, a família, tal. E nós buscando novos clientes. Então, por isso que a tendência da empresa é um crescimento. Legal. Né? Porque o nosso cliente, ele é fidelizado. O senhor já usa ferramentas assim para esse processo de fidelização ou é gente com gente? Não, gente com gente. Gente com gente. Assim, a gente tem as ferramentas assim de marketing, mas não tão arrojado, né? Tá. Inclusive, a minha nora que cuida dessa parte, né? Mas eu me preocupo muito com a fidelização. Eu quero que você compre, mas que você volte a comprar, né? Por isso que o testemunho ali do colega ali fora foi muito bom, porque ele disse o seguinte para nós ali. Como é que é o nome dele? César. César, né? Ele disse o seguinte, falou, olha, eu sou cliente da Glocal por um problema que eu tive lá. Né? Ele contou ali para nós. Falou assim, ó, eu fui lá, comprei um fone de ouvido, esse fone de ouvido deu problema. Aí ele disse assim, ele pensou assim, puxa, agora lascou, né? Porque deu problema, vou ter que ir lá, eles vão falar que não troca, que não tem garantia, aquela coisa toda, né? E ele foi na loja lá, né? Foi na nossa loja lá e chegou lá, foi simples, a menina lá, não, deu problema, estamos aqui, não tem problema, daqui, toma aqui o novo. Foi isso que ele contou ali, né? E é essa política nossa. Não pergunta por quê, não quer saber, não quer nada. Troca. Troca e outra coisa, trate ele melhor do que quando ele comprou. Na troca. Porque quando você faz isso, ele você vai falar ganhou bem o cliente. de você. E ele vai falar bem de você. Vai lá, porque se der problema eles resolvem. Isso. Entendeu? Então, nossa política é essa. Chegou lá com qualquer problema, não questiona o cliente. Vai lá e troca e acabou. Seu Mário, o senhor está no digital hoje? Tá? Vende online, Mercado Livre? Não. Nada online. Por quê? Olha, é porque a gente já fez algumas tentativas e não deu certo. Criamos lá um e-commerce, né, na época. Não deu certo. Por quê? O nosso produto concorre com o chinês. Sim. Então, você não consegue ter uma concorrência com o chinês, porque ali na internet o pessoal busca o produto e o preço, né? Então você não consegue concorrer com ele. Por que não consegue concorrer com ele? Entre eles estão brigando também.
Então, um mais barato que o outro, vamos dizer assim, né? Então, eles já estão sem margem. A margem muito baixa. Como é que eu vou concorrer com eles? Né? Mesmo no Mercado Livre, assim, não dá para nem para olhar. Não dá. Eu posso colocar um produto lá R$10, por exemplo, o mesmo produto, eles estão colocando a 6, 7. Entendi. E eu só posso pôr a 10. Tá. Meu mínimo seria 10. Tá. Eles estão... Por que também? Eles não estão preocupados com o lucro. Eles querem ganhar mercado. Tá. Então está uma concorrência muito grande entre eles mesmo. Então, não é viável para a gente entrar nesse mercado. O seu cliente compra pelo WhatsApp ou ele só compra ainda na loja? Compra pelo WhatsApp, sim. Compra pelo WhatsApp? Compra. Tá. Por quê? Porque ele já é fidelizado. E nesse processo do WhatsApp, o senhor não tem nenhuma ferramenta para vender para ele sozinho, vamos dizer assim? Eu acho que não, é de loja em loja, né? Cada loja faz o seu atendimento. Cada loja faz o seu... padrão ali. Cada loja tem o seu cliente, tem a sua carteira de cliente, né? E eles fazem lá a sua venda, né? Assim, pelo WhatsApp. E 2026, né? Ano que vem, ano de eleição de novo, né? Qual que é a meta e qual é o plano, qual é o caminho que a Glocal vai seguir no próximo ano? Hoje eu tive um pensamento lá atrás de franquia, né? Tá. Mas eu fiquei preocupado um pouco porque a franquia é difícil você talvez implantar a sua cultura, né? Então, quem estuda muito franquia fala que você tem que ter um produto que a pessoa não consegue obter fora da rede. Tipo o Boticário. Não dá para ser franqueado Boticário e querer comprar Boticário. Só vai comprar da fábrica. Isso. Ou McDonald's. O cara vai vender o lanche que vem o insumo da fábrica. Quando a franquia é franquia de serviço, ou que tem uma barreira baixa para a pessoa passar para o outro lado, ele vai ficar franqueado um tempo, vai aprender o negócio e vai embora. Sim. Então, ela funciona porque ela entrega pronto, mas ela tem que ter alguma coisa que faz a pessoa ficar. Isso. Então, eu conheço algumas franquias, que eu trabalho para elas, inclusive, que é um serviço, é uma coisa que a pessoa pode copiar e montar do lado, mas o franqueado fica porque o insumo que ele usa, o produto, é tipo o chinês. É mais barato comprar da franquia do que ir buscar na 25. Certo. Porque tem valor de negociação de lote, não sei o que e tal, então compra melhor. Então, para ele, não vale a pena sair do processo, porque o preço do produto para ele, na franquia, é muito melhor. Certo. Então, esses processos de franquia funcionam bem. Mas você tem que ter alguma coisa que faça com que ele fique. Isso. Porque senão ele aprende e vai embora. Isso. Como é um produto que não tem... Porque para fazer uma franquia, eu penso que a gente precisa mudar, ter um produto da nossa marca. Embalado com a marca. Embalado com a nossa marca. Tem que voltar para a operação na China. Isso. Então a gente já começou nesse processo de ter um produto personalizado com a nossa marca, que é a nossa embalagem, né? Começamos há 2 a 3 anos para cá, né? Toda a capa da loja Glocal dentro de uma embalagem da Glocal, né? E agora a gente está pensando também de outros acessórios de ter a nossa marca. Feito isso, né? Aí a gente pode voltar a pensar na questão da franquia. Você sabe uma conversa que eu tive na mesa aqui com um cara que importa brinquedo da China. Falou, Gil, eu fui para lá buscar produto, achava os produtos com potencial de vender e encomendava. Quando o meu container chegava, os chineses já tinham o mesmo produto que eu, porque entre eles, espalhavam a notícia. O que eu fiz? Eu montei uma operação minha lá. Eu recebo em Santa Catarina, o depósito é lá, é meu, e brinquedo eu não trago para ninguém. E hoje eu vendo para os caras da 25. Porque eu vou lá, eu desenvolvo os produtos que eu acho que tem potencial, trago e entrego para eles vender na 25. Ele virou o jogo em cima dos caras. Porque enquanto ele estava usando a operação de alguém para trazer o produto dele junto, quando chegava já estava todo mundo sabendo.
Sim. Então ele consegue criar uma exclusividade desse jeito. Então tem coisas que ele traz hoje que só ele tem. Só ele tem. E aí ele consegue preço e consegue vender na 25, botar na internet, botar a gente vendendo e resolver essa dor aí. Uhum. Porque se você traz compartilhado, o chinês vai trazer para ele também. Nós temos um produto diferenciado na loja, né? Que é a capa personalizada. Né? Eu trouxe 2 máquinas, comprei 2 máquinas importadas do Japão e elas fazem o desenho na capa. Imprime. Imprime 2 impressoras, isso mesmo. Fazem o desenho na capa. Esse desenho ele é personalizado. Toda loja tem? Isso, toda loja tem. Quer dizer, minha filha que cria os desenhos. Né? Isso vende na internet? Não vende na internet. Vende. Não, eu não estou vendendo Posso te na internet. contar uma história minha de ontem? Com o IA, tá? O pessoal do marketing tá aí. Uhum. Ontem eu estava dirigindo para cá, eu fui impactado por um anúncio em inglês. Crie um livro com uma história da sua filha. Então, passo 1, 2, 3. 1, 2, 3. Rápido. Uhum. Escolhe o livro, sobe uma foto, a IA bota o rostinho dela no desenho inteiro do livro que está pronto. Você olha, aprova ou edita, paga, o livro chega na minha casa. Ok? É personalizado. Eu vou ter um livro de história, só que a personagem principal do livro é minha filha. Eu comprei para dar de presente para ela. Ela gosta de ler, ela tem 3 aninhos, ela gosta de mexer com livro, de fuçar e tal. Isso vende. Eu nem sei o preço. Eu não paguei barato. Paguei $44. Com IOF de 3,5 agora. Eu não tô nem aí pro preço. Certo. É a minha filha no livro. Uhum. Vai ficar em cima da mesa de centro da sala de visita. Na hora que a pessoa chegar, vai ver lá. Nossa, parece a Elis. Vai olhar. É a Elis no livro. É. Isso vende. E vende na internet. Isso não tem concorrência. Porque é personalizado. Então, Ganhamos frete hoje, hein? Olha a ideia aí. Olha a ideia aí, né? É fácil de fazer. Olha a ideia bem fácil aí. de fazer. Né? Então, a gente a gente começou a fazer os desenhos personalizados. Por exemplo, um desenho na Glocal, que você compra uma capa lá na Glocal, só você que tem, porque só a Glocal que produz esse desenho. Por exemplo, agora está tendo lá uma onda aí daquele bichinho lá, como é que ele chama lá? Aquele... Capivara. O chinês começou a falar capivara, capivara, capivara. Aí eu fui lá em São Paulo, um monte de bonequinho de capivara. Liguei para minha filha, né? Laura. Tem que fazer capa de capivara. Sabe o que ela falou? Não, faz 3 meses que tá na loja. Tô fazendo faz tempo. Agora, as modas na internet, elas são cíclicas, né? Há um tempo atrás era fazer cartoon, né? Pegar uma foto, subir na inteligência artificial, transformar num desenho animado. Todo mundo fazendo cartoon. Agora é vídeo de bebê com a sua fisionomia, um bebê falando na internet. Então, isso, usando a IA, vai ser cada vez mais comum. E você consegue ligar com o ChatGPT ou com outra IA um processo que a pessoa entra no WhatsApp, fala que ela quer a capinha, escolhe o modelo, escolhe o tipo de personalização que ela quer, tudo no WhatsApp, sem falar com ninguém. Certo. Aí ela manda uma foto, a IA recebe a foto, faz o que ela pediu, devolve aqui, mostra na capinha, é isso que você quer, link de pagamento, ela manda o Pix e solta o pedido. Isso dá para fazer. Isso a gente tem ferramenta nossa aqui, que faz. Nossa, a empresa é nossa, faz. Faz porque eu vendo pizza assim, com ela. Eu não entendi direito. É uma IA de... Não, vamos seguir. É uma IA... Isso aqui me interessa. É uma IA de atendimento. IA que você quer dizer? Inteligência artificial. É um agente de vendas treinado para vender no WhatsApp sozinho. Ele faz isso.
Aí, o que é que ele vai vender, a gente vai personalizando e vai criando o contexto. Então, pode ser remédio, pode ser vitamina, pode ser capinha de celular, pode ser livro. E eu só recebi esse negócio do livro porque é um negócio que eu estou pesquisando para cliente. Então, primeira coisa que ele tem que dizer, qual é o celular que ele vai usar. Certo. Porque senão você não sabe o modelo da capinha. Sim. O tamanho, o que dá para fazer. Sim. Quando ele diz qual é o celular, a capinha para imprimir é sempre a mesma. Ela tem que ser de acrílico ou branca, não sei. É a mesma capa sempre. Beleza. Ele escolheu lá o celular, eu já tenho a capa. Aí eu vou dar para ele algumas opções. Você vai mandar uma foto pronta para eu imprimir ou você quer que eu personalize o teu desenho? Ah, eu quero personalizar. A personalizar, o que está na moda agora, tá? O bonequinho, o bebê, o cartoon, time de futebol, capivara, o cara escolhe. Ele pode escolher com um desenho ou ele pode escolher numa lista. Escolheu. Ela já sabe o que é. E tá, a informação está aqui. Aí ela vai falar, me manda a tua foto. Porque se é um negócio que ele vai pôr a minha face num bebê, me manda a foto. Tem que ser de rosto, sozinha, sem nada em volta. Aí manda a foto. Aí ela manda para o ChatGPT, o ChatGPT faz a imagem, ela pega a imagem de volta. Isso é automatizado. E o ChatGPT cobra para fazer e funciona. Aí eu mostro para você. Ó, ficou assim. Ok. Aí eu aprovo. Gostei. Sim, o cliente, no caso. O cliente. Tá falando com o robô. Sim. Próxima etapa, você precisa me pagar para eu fazer. Até aqui eu não gastei nada. Certo. Não imprimi, não joguei fora. Tá só na imaginação. Ele paga por Pix automático. Ela confere se caiu na conta. Pede uma última revisão, o cara fala, é isso mesmo, tá aprovado, libera para produção. Sozinho. A gente vende Viagra assim. E sabe por que usa a inteligência artificial? Para ver se o paciente pode tomar, se ele não é cardíaco, se ele não tem pressão alta, se ele não vai morrer. Aí gera a receita, sozinho, o médico assinando. A receita vai para ele. Aí, depois que eu dei a receita, até aqui ele não gastou nada. E ele tem a receita para ir comprar onde ele quiser. Aí eu falo, ó, a gente tem convênio com uma rede de farmácia. Posso te mandar uma proposta com desconto? O cara vai falar que não quer? Aí eu mando a proposta. Falo, o preço é de 500 por 300. E eu te entrego na sua casa amanhã. Você... E o cara compra. Quer dizer que isso você já faz isso daí? Já, funciona. Com outro produto. Com um monte de coisa. Tá. Com pizza. O cara compra pizza falando com um agente virtual. No caso de você fazer uma capinha dessa, como você trabalharia, no caso? Que tipo de parceria que seria? Não, você contrata a ferramenta, a gente programa ela para você, você paga a mensalidade da ferramenta. Paga a mensalidade da ferramenta e se vira a loja. É um sistema de atendimento. Só que você vai ter que ter uma unidade dessa em cada lugar que faz a capinha personalizada. Se você tiver impressoras em cada loja, ou você tem uma impressora centralizada, aí se você tiver um número só para o cara fazer pedido, vai cair dinheiro num lugar. Como é um monte de loja com dono diferente, vai ter que ter um monte de número diferente com o mesmo robô para o dinheiro cair na conta dele. Aí vai para a conta dele. Loja. Então a personalizada pode voltar, né? Não, e automatiza. Porque a gente parou com a personalizada de fotos, as coisas, porque dá muito trabalho. Ah, mas na IA agora tem que usar. Manual. Na IA tem que usar. Né, Mário? Tem que usar. Tava manual. Tem que usar. A pessoa mandava foto. Eu produzo muito material publicitário aqui no dia a dia, com IA. Então eu subo uma foto de uma das pessoas que eu estava ontem aqui fazendo lançamento à noite, eu subo uma foto dele na IA e falo, eu não gostei do terno azul, bota ele de terno preto. É o mesmo cara, ela só troca o terno. Ah, mas a gravata tem que ser vermelha. Põe vermelho. Então, fica do jeito que eu quero, mantendo o rosto. E quando a gente vai para a parte de animação, de cartoon, de bonequinho, de neném, de criança, tem que ter a afeição da pessoa, porque é uma animação, é um desenho animado. Não é a minha filha, é um boneco com o semblante da minha filha. Eu vou te mostrar o livro. Não tem como não comprar. Qualquer pai que vê um negócio daquele compra. Então daí tem o lado malvado. Você não jogava bolinha de sabão nas crianças? Eu vou jogar a capinha de celular no pai. Eu não fui impactado pelo livro? Não jogaram em cima de mim? Como é que eu vi um negócio desse e não vou comprar agora? Então daí eu vou rodar anúncio mostrando a capinha de celular com o filho estilizado para quem teve filho nos últimos 24 meses. E eu consigo fazer isso. E aí eu rodo um vídeo daquela capinha batendo na mãe que acabou de ter um filho.
E ela cai na automação e a automação vende para ela. Você faz uma loja que não precisa de ninguém. E pode comprar impressora. Que é só as duas, não vai dar conta. É isso. Então tá, vamos, né? Seu Mário, a gente tá indo pro fim, tá? A conversa tá boa. Quando é boa, passa rápido, tá com 1h30 falando. Dá pra Tá ficar umas bom. 3 horas falando. A gente tem uma pergunta que a gente faz para todo mundo sempre, que é o propósito do programa é falar de marketing digital, é abrir as possibilidades do que dá para fazer no digital, né? O que é que o senhor tem dúvida a respeito do que pode ser feito no digital que eu possa te atender? Você já me falou, Já está resolvido. né? Um bocado de coisa que eu não Adiantamos sabia, a pergunta. né? Mas é uma novidade isso aí, né? Isso não é de muito tempo, né? Na verdade, o mercado fala muito de automação, faz muita fumaça para pouco fogo ainda. Não é um negócio que é 100% perfeito, acerta toda vez. Mas funciona bem. Algumas coisas que a gente faz aqui, muito manuais, a gente já faz automatizando. E eu tenho um cara que é um cara que eu me espelho no que ele faz, que ele diz assim, não contrata ninguém novo, a não ser que já tenha tentado com inteligência artificial 5 vezes. Então, ele vende R$1 milhão por dia. Essa é a minha inspiração. Por que ele faz, eu não faço. Se ele está fazendo, dá para fazer. Por dia. Ok? De coisa digital, gravada, curso. Sim. Ele primeiro tenta desenvolver com a IA para depois ir atrás de contratar. E ele dá um prêmio para os funcionários dele para soluções desenvolvidas com inteligência artificial que diminuam a quantidade de processo manual. É a cultura do negócio dele, é a IA. Então, já está perfeita? Não. Mas ela já faz um monte de coisa. Por exemplo, o nosso vídeo aqui, eu posso subir ele numa inteligência artificial, dar um clique e ela pica todos os cortes sozinha, bota a legenda e bota o logotipo e me entrega pronto. Sozinho. Mas fica maravilhoso. É sozinho. Você faz volume. Maravilhoso é artista, vai na mão, edita, põe efeito, não sei o quê. Mas para dar vazão, para fazer volume, você tem que usar recurso. A gente parou de personalizar com foto porque dava muito trabalho. Usa recurso, automatiza o processo e personalizado não é o mesmo preço, é? É mais caro, não é? Lógico. Eu paguei $44 num livro de 30 páginas. Dá para comprar uma biblioteca inteira no shopping, que custa, tem promoção de livro R$1, R$2, certo? Livrinho de criança. Eu fui lá e comprei. Nem sei como é que é, não sei se a capa é dura, se a capa é mole, se a impressão é boa, se a impressão é ruim. Não interessa. É a cara da minha filha. Já comprei. Entendi. Esse é o consumidor, tem esse impulso. E a gente tem que usar isso a nosso favor. Então, o marketing digital, ele estuda comportamento humano. Ele não estuda outra coisa. Não é que anúncio que faz, não. É comportamento humano. E aí eu vou criar coisas que provocam o humano a agir de uma forma que me interessa. É isso que a gente faz o dia inteiro. Então eu vou fazer um vídeo que quando a pessoa receber o vídeo, ela não dá para não comprar. Eu estava dirigindo, eu fiz o livro dirigindo, vindo para cá ontem e comprei enquanto eu estava dirigindo. E a minha primeira reunião ontem eu mostrei o livro para a pessoa, falou, você desculpa, eu trazer um pouquinho que eu estava fazendo um livro. E esse livro tem a capa da sua filha, certo? Você falou? Todas as fotos da personagem dentro estão com a minha filha. Toda a historinha qual com é ela. o assunto? Tanto faz. É ela desbravando a natureza. Sei lá o que tá. Nem li o texto. Tá pronto isso. A única coisa que muda é a cara dela. A cara. Tanto faz a história. Porque Entendi. isso também é uma verdade no marketing, tá? Tanto faz o storytelling. Tanto faz. A história que você vai contar, tanto faz. Importa é o que você pediu para a pessoa fazer no final. Se você tivesse uma loja da Glocal hoje, Hoje. certo? Se você tivesse uma loja da Glocal com essa possibilidade de personalizar. fazer uma capa, qual seria a sua ideia inicial que você pensaria, voltando já ligado com o marketing digital, que você é craque nisso aí,
que você faria? Se eu te desse uma loja Eu ia hoje e falasse, pegar olha, tá aqui a loja. hype de internet. Hã? Eu ia pegar o que tá hypado na internet, o que tá em alta na internet, e criar modelos personalizáveis daquilo. Porque daí eu não vendo por 50, por 60, por 70 reais a capinha. Eu vendo por 300. Não sei nem o preço, tô chutando, mas Não, é 5, 6 vezes mais. Tá. Então você imagina o seguinte, o dia que o Neymar veio de volta pro Brasil, Uhum. eu ia pegar uma foto do Neymar com o braço assim, para encaixar o dono da capinha aqui, beleza? Estilizado com inteligência artificial para não ser o Neymar. É um personagem de desenho infantil, que parece o Neymar, porque se for o Neymar tem que pagar royalties. Sim. Se isso, parecer eu o ia falar Neymar isso não precisa agora. pagar nada. Tá. A não ser que seja o Pelezinho, que é o boneco do Pelé. Não tem o Neymarzinho. Então Certo. vai ser estilizado. Por isso que a IA manda pau, porque é estilizado. E se você tentar pedir, por exemplo, a IA, faz pra mim um cartoon dos Vingadores, não sei do que, com a foto do seu Mario. Ela fala, não posso fazer por questão de direitos autorais, não sei o que. Ela não faz. Não faz. Agora você fala assim, faz pra mim, com essa foto que eu tô mandando, uma estilização que se pareça com o desenho tal, 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 com características de cor, de uniforme, ou nem fala o nome do desenho, fala que você quer a roupa vermelha, a capa amarela, o cinto preto com um A. Ela faz. Uhum. Entende? Ela faz o que não vai dar problema de autoridade de marca. Isso ela faz. Sim. E se ela fez, você imprime. Quem fez foi ela, você só está imprimindo. Uhum. Então, se você tivesse uma loja da Glocal hoje, Eu ia trabalhar, eu ia você trabalhar de procuraria uma fazer forma, esse tipo de... uma forma de me desconectar do volume, porque tem briga de preço. Sim. Eu tenho que sair do volume. Então eu tenho que ir para um modelo de. Eu vou vender o volume, Uhum. mas eu tenho que ir para um modelo escalável de negócio, que se não for vender no Mercado Livre, porque eu tenho cliente vendendo pote de pôr arroz, feijão, pote, Sim. vendendo R$1 milhão por mês no Mercado Livre. De pote. Uhum. A margem é baixa, a lucratividade é baixa, Sim. tá tudo certo, mas ele larga 8, 9% ao mês na operação dele, livre de imposto, de funcionário, de tudo. Ele tá pondo 80 mil por mês no bolso. Uma operação. Sim. Mas Então, isso, no caso, ele está comprando uma ele mercadoria compra de uma pronta indústria e vendendo, certo? e vendendo. No nosso caso, a gente vai fazer... Personalizado. todo Aí o eu trabalho, posso né? personalizar no Mercado Livre, mas dá trabalho, porque no Mercado Livre eu vou ter que atender a pessoa, ela manda foto, não sei o quê, enrosca. Se eu tiver uma automação de WhatsApp que faz o atendimento e que devolve o negócio mastigado, isso vende. Vende muito ou vende pouco? Vende. E aí você vai achando o caminho de fazer vender mais. E o que vai fazer vender mais? É a moda. O que está na moda agora? É foto de bebezinho com o teu rosto? Pá. Mas aí você vai para time de futebol, dá certo. Você com o jogador não sei de quem, dá certo. A foto da praia com você lá deitado. Tem um monte de coisa que dá certo. Eu vou ter uma capinha que, em vez de ser a Torre Eiffel atrás dela, é você na Torre Eiffel. Você nem foi para Paris, mas você pode ter uma capinha sua na Torre Eiffel. Por que você não tem? Ou um artista do lado, talvez um... Mas aí quando você vai para pessoas, você tem que usar o recurso de transformar em cartoon, em desenho animado, para sair da imagem da pessoa. Mas, Pra não ter mas quem vê consegue vai associar na identificar hora, a pessoa. Na hora. Uma ideia, hein? Né? Uma boa ideia, né? Massa. Seu Por Mário, quê? eu cortei o senhor, desculpa. Então você usaria a sua ferramenta, no caso, que você já é craque nisso daí. Então, se você tivesse uma loja Eu da ia Glocal, buscar caminhos para usar o poder da internet para vender mais. E assim, vender mais com margem, mas vender mais. E não aceitar não de jeito nenhum. Porque se tem gente vendendo, tem como vender. Né? O senhor viu o cara vendendo cortador, passarinho que batia palma, e ele estava ganhando 200 por dia, o senhor tinha 10 para passar o dia. Estava procurando água de R$1. Então, eu não posso ser o cara que aceita aquela condição de só ter o 10 e ter que tomar água de R$1. Eu tenho que ser o cara que não aceita o não e vai procurar um sim. E a internet me prova todo dia que sempre tem um sim. É só você que não está olhando para ele ainda. Então, eu ia achar um caminho. A operação que o senhor tem é de loja física, de atendimento. Isso vai manter a roda girando. Tudo certo. O que mais que dá para fazer que eu não estou fazendo?
É a próxima etapa. Então, pô, dá para criar uma ferramenta de automação? Vamos tentar. Tentei uma, não deu certo. Tentei duas. O senhor tentou quantos negócios em 10 anos que deu errado? É verdade. Se o senhor tivesse desistido, a gente não estava conversando aqui hoje. Então, esse negócio de que não dá certo não existe. O senhor tentou uma vez só. Entende? Certinho. Então, não dá para concorrer com o chinês no e-commerce. O e-commerce vai morrer. Pode marcar a data e acender vela. Vai morrer. A loja virtual vai acabar. Porque a pessoa só vai para a loja virtual por anúncio. Ela precisa de um anúncio para ir lá comprar. Você tem que provocar ela para ela ir lá. Ela não vai lá sozinha. Ela concorre com o Mercado Livre, que já é difícil, porque tem boa reputação, devolve o dinheiro, é de confiança. E agora, a nova geração das ferramentas de pesquisa do Google, tá? Isso é fresco, é da semana passada. Ela vai fazer com que a tua experiência de compra seja no lugar onde você pesquisa no Google. Você vai dizer assim para o Google, não é aonde vende capinha. Google, compre para mim uma capinha personalizada com a foto da minha filha para o iPhone 16 Pro Max. Você vai dizer isso, ou pelo melhor preço, ou até R$100, sei lá. Você vai dizer o comando, ele vai procurar, ele vai mandar a foto, ele vai encomendar, o Google vai fazer isso. Ele vai fazer o pagamento com o seu cartão que está cadastrado lá, vai dar o endereço e vai receber na sua casa. Isso já está funcionando. Então, coitado do cara que tem e-commerce e que depende dessas coisas, porque vai morrer. Vai morrer. Então, o negócio entre gente é o mesmo. É um vendendo para o outro. E vai continuar sendo. A relação de troca lá de trás é o que se mantém. Só que a gente tem que andar junto com o que evolui. O Google lançou lá nos Estados Unidos, na semana que eles fazem de lançamentos lá, esse agente virtual que vai estar na pesquisa do Google. Você vai dar comandos e ele faz as tarefas sozinho. E aí? O Google vai comprar para você, então. Vai. Da forma que você Você quer. dá o comando e ele faz. Interessante, hein? E precisa... E não é possível hoje? Lógico que é possível. Lógico que é. Entra no Mercado Livre e compra para mim mais água daquela que eu gosto. Ele já sabe. Ele tá careca de saber qual é a água que eu compro. Em que lugar que eu compro, o que eu como, porque a informação já está aqui, a gente já está dando para ele. Certo. O Google, há 5, 6 anos atrás, num evento como esse, ele disse, nós conseguimos acertar com 90% de efetividade o que você vai fazer nos próximos 10 dias. Eles sabem a tua rotina, onde você começa o dia, onde você termina, quando você vai trabalhar, eles já sabem. Informação do banco eles já têm, do cartão de crédito eles já têm. Tudo isso eles já têm. Eles escutam o que a gente conversa, Zé Mano. Quer sacanear a esposa? Começa assim, viagem de pesca, viagem de pesca, viagem de pesca. No celular dela. Que daí começa a vir proposta para ela de viagem de pesca. Ela vai te chamar para ir pescar com ela. Você inverte o jogo. Isso já acontece. Coisa então, a gente tem que usar a ferramenta a nosso favor. É isso que eu estou tentando. Porque é tentar, a gente não tem como acertar tudo. Você tenta, uma hora certa, e faz um vídeo de 1 milhão. Entendi. Beleza? Vamos pelo menos tentar. Obrigado pela vinda, pela oportunidade de conhecer a tua história. Não, olha, obrigado. Inspiradora. Você. Foi um prazer te Eu conhecer. me vi em várias partes aí da história. Tem bastante coisa parecida aí. Obrigado, viu? É porque você só pode entender o outro quando passou também, né? Sim. Aí sim. você entende melhor, né? Sim. Que a gente passa, né? É isso aí. Pessoal de casa, obrigado. Comenta aí o que achou. Se tiver alguma dúvida para fazer pro Mário, manda. Se quiser ter loja da Glocal, manda mensagem, a gente vai encaminhar para ele. E se você tiver querendo saber como é que faz para vender o que você tem aí, o primeiro caminho é sair correndo do não dar certo. Tá? Desculpinha, historinha, que sai disso aí. Tem jeito. Então, busca na internet. Eu aprendi olhando vídeo no YouTube. Você pode aprender também. Valeu!